Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre suas vidas. Nós estamos iniciando a nossa devocional Oração em Palavra desta terça-feira, dia 22 do mês de dezembro do ano de 2020. Louvado seja Deus porque chegamos até aqui. Glória ao Senhor por todas as suas providências. Esta nossa transmissão de hoje, ela foi gravada, irmãos. Eu não estou ao vivo, gravação, por isso não vou poder citar nominalmente os irmãos que estão conosco no chat, e já estimulo você a fazer os seus pedidos de oração e colocar no chat, e os irmãos que estejam acompanhando, orem em casa pelos pedidos colocados. Nós estamos com algumas irmãs da Sociedade Auxiliadora Feminina. A SAF nos pediu um apoio hoje para algumas visitas a algumas irmãs da SAF que não podem estar na igreja, né, em função da pandemia, e a SAF está indo levar um mimo ali, fazer um momento de oração com essas pessoas. Então nos pediram apoio e estamos atendendo. Então Deus nos abençoe, que tenhamos uma excelente transmissão no nome de Jesus. Senhor, nós queremos louvar o Teu santo nome pela oportunidade de chegarmos até hoje, neste dia 22 de dezembro do ano 2020. Agradecer por todas as Tuas providências em nossas vidas. Estamos sendo cuidados pelo Senhor. Um ano diferente, um ano atípico, um ano difícil, um ano cheio de expectativas, medos inclusive, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, receba a nossa gratidão, receba a nossa adoração nesta ocasião, e a Tua paz, a Tua bênção, a Tua misericórdia se estendam sobre nossas vidas. Senhor, abençoa cada irmão que estará conosco nesta transmissão. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa leitura sequencial no livro dos Salmos hoje, irmãos, é no Salmo 26. O Salmo 26 é uma oração de Davi e diz assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens falsos
e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Vemos aqui, irmãos, o pedido da oração de Davi para que Deus o examine, o prove, sonde o seu coração e os seus pensamentos. E ele declara também o seu amor pelo Senhor, pela casa de Deus, pela busca do Senhor. Na integridade é o caminho que devemos andar, e que o Senhor nos conduza desta maneira. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, o Messias, desceu lá do céu e foi no Natal quando ao mundo nasceu. Alegre e feliz eu me devo sentir, pois Ele é o bom Rei que nos veio remir. Jesus, o Messias, não quis aqui ter um berço macio e na vida prazer, mas na manjedoura nasceu meu Jesus, quando Ele nos veio trazer vida e luz. Jesus, o Messias que veio salvar, a paz já nos deu e com Deus foi estar. E neste Natal abençoa, Senhor, as vidas que agora te rendem louvor. Ouça agora uma mensagem da Palavra de Deus, com o reverendo Flávio Marcos, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Caruaru, uma igreja comprometida com a Palavra de Deus. Nossa meditação de hoje, irmãos, ela será baseada no Cântico de Maria, que está em Lucas capítulo 1, versículos de 46 a 56. Este texto, irmãos, é conhecido como a oração de Maria. Depois de ter visitado Isabel, a sua parenta, os irmãos, só recapitulando, a semana passada, na sexta-feira, nós tratamos em Lucas capítulo 1, de 26 a 38, que fala esse texto acerca da visita do anjo anunciando que Maria ficaria grávida por uma obra do Espírito Santo, um milagre, né? Sobrenatural, uma ação sobrenatural de Deus nela, e ela seria
o lugar, né? Naturalmente, a mulher que em seu ventre seria gerado Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Senhor Deus toma o ventre de Maria, o seu útero, emprestado, né? Para gerar uma vida que é a vida de Cristo, para o Verbo se encarnar, para Deus se encarnar no corpo de uma criança. E Maria foi, portanto, aquela escolhida pelo Senhor. E aí o anjo diz assim, que a parenta dela, Isabel, estava grávida. Isabel era tida como uma mulher estéril, e então ela estava grávida como uma prova para Maria saber que aquilo que ela havia ouvido se cumpriria. Então diz o texto que ela foi visitar Isabel. Os versículos de 39 a 45 nos falam sobre o encontro delas. Ao ouvir, né, a saudação de Maria, a criança que estava no ventre de Isabel, João Batista, começa a se mexer, se mover. E Isabel então diz palavras de bênção sobre a vida de Maria. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E então Maria, depois de ouvir a saudação e as bem-aventuranças proferidas em relação à sua vida por Isabel, ela então, o texto narra que ela faz uma oração e se tornou um cântico, o cântico de Maria. E o texto diz, e nós vamos observando o texto na sequência. Então disse Maria, versículo 46, a minha alma engrandece ao Senhor. Aqui nós temos, irmãos, o reconhecimento da grandeza de Deus. Maria estava reconhecendo que aquilo pelo qual ela estava passando era nada mais, nada menos do que a manifestação da grandeza de Deus. A minha alma engrandece ao Senhor. É assim também que nós devemos encarar as coisas, entendendo que tudo em nossa vida é uma manifestação da grandeza de Deus. As bênçãos que recebemos, os cuidados de Deus, os mimos de Deus, a forma como somos tratados, tudo isso deve gerar em nós uma adoração para engrandecer o nome do Senhor Deus. Ela continua, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ou seja, Maria estava aqui demonstrando o seu contentamento, a sua satisfação pela missão que Deus havia lhe dado, e ela então estava cumprindo isto com alegria. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela teve o seu coração abastecido de esperança. Imagine só, em um tempo difícil que aguardavam a vinda do Messias, alguém recebe uma mensagem: você será a mãe do Redentor. Ela alegra-se em Deus, aquele que é o seu Salvador. Maria, como eu e você, carente de um Salvador. O Senhor Deus foi o seu Salvador, seu Filho foi o seu Salvador. Assim, meus amados irmãos, Maria expressa a sua própria dependência de Deus, como eu e você também devemos expressar, reconhecendo que a nossa salvação pertence e foi dada por Deus. E aí ela vem dizer as razões pelas quais ela engrandece e se alegra em Deus, o seu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E de fato, duas coisas aqui o texto fala e nós devemos reafirmar. Primeiro, a disponibilidade de Maria em se tornar serva de Deus, ou seja, em se colocar para cumprir a missão que Deus lhe deu. Assim também nós, irmãos, devemos ter esta mesma disponibilidade e reconhecermos o nosso lugar. Qual o lugar de Maria no plano do Senhor? De uma serva, servir. Qual o meu lugar e o seu lugar na obra do Senhor? Servir. Nós somos servos do Senhor. E aí ela diz, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ela foi bem-aventurada, ela foi muito feliz. Ela foi a mulher contemplada com algo especialíssimo. Bendito seja o Senhor, louvado seja Deus pela experiência que Maria vivenciou. Ela recebeu um destaque na obra do Senhor, mas reconhece o seu lugar de serva.
De fato, é uma mulher a quem aprouve ao Senhor Deus escolher, não pelos méritos dela, mas pela graça, pois ela mesmo diz isto aqui: o Senhor foi quem me contemplou, e apesar de ser quem eu sou, essa é a ideia, na humildade da sua serva, apesar de ser quem eu sou, ele me abençoou de maneira tal que as gerações futuras me considerarão uma bem-aventurada, uma privilegiada, uma abençoada por Deus. E de fato foi e é. Ela foi uma privilegiada, uma abençoada, ser conhecida como a mãe do Salvador. Veja que posição, mas nada mais além disso. Mas o fato de ela ser a mãe já é mais do que suficiente, pois foi algo único, exclusivo, pontual para ela. Não se repetiu e não vai se repetir mais. Maria foi única no sentido de ser agraciada com aquela bênção, a bênção exclusiva que Deus reservou para Maria, ser mãe do nosso Salvador. Meus queridos, ela continua dizendo: porque o poderoso me fez, o todo-poderoso Senhor Deus me fez grandes coisas. Olha o reconhecimento dela aqui, que o mérito não está nela, mas a ação é de Deus, a bênção é de Deus, o cuidado é de Deus, a obra é de Deus, o favor é de Deus, e tudo isso, irmãos, retrata a disponibilidade, a visão de Maria do seu lugar, ou o seu papel e o seu lugar na obra do Senhor. Quem é poderoso? É Deus. Quem fez aquilo acontecer? Deus. E quem é o Todo-Poderoso em nossas vidas? Deus. E quem faz as coisas tomarem formas, existirem em nossa vida? Deus. Isso precisamos ter, irmãos, consciência. E aí ele diz: porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Glória a Deus, irmãos, pelo reconhecimento de Maria, da grandeza, do poder, da santidade do Senhor Deus. Ela vai louvar ao Senhor usando palavras que reconhecem o quanto Deus é bom. Versículo 50, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Nisto já podemos também aplicar a nossa vida. Você é fruto da misericórdia de Deus. E a palavra do Senhor Deus expressa exatamente isto. Terei de misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me buscam e me temem. Meu amado, você quer que sua geração, até a volta de Cristo, seja abençoada? Tema ao Senhor. Sirva ao Senhor. Vida comprometida com o Senhor. A sua geração será abençoada. Deus tem bênçãos destinadas para os nossos, por causa do seu amor e sua misericórdia a nós. Ou seja, ele nos ama em misericórdia e vai amar os nossos em misericórdia. A chamada para mim e para você é andarmos em temor a Deus. Observe a responsabilidade nossa hoje para com os nossos futuros, ou aqueles que farão parte da nossa geração. Agiu com o seu braço, versículo 51, valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Veja quanta coisa aqui ela coloca. Deus foi quem agiu na história através de Cristo, usando Maria como serva para ele vir ao mundo. É o braço forte do Senhor que está agindo, é Deus trazendo a vitória, quebrando o orgulho dos soberbos, derrubando os poderosos dos seus tronos, e no lugar de favorecer os ricos e poderosos da época, ele vai contemplar a condição, em sua humildade, uma mulher, uma camponesa, uma jovem ainda, de uma das aldeias do seu povo. E ali ela foi a escolhida. Deus não está olhando, irmãos, para os poderosos da terra como se dependessem deles, como se dependesse deles para fazer qualquer coisa.
Deus não precisa dos poderosos da terra. Aliás, Deus não precisa de mim nem de você. Mas se Ele quiser nos usar, Ele vai nos usar. Se Ele quiser nos tomar como instrumentos especiais para uma obra especial, Ele vai fazer isso. Deus não olha como olha o homem. Nós normalmente vamos olhar os poderosos, os ricos, os famosos, aqueles que nós dizemos assim, esse tem capacidade, esse pode. Deus não olha assim. Quem capacita, quem revela poder, quem manifesta a sua graça é Deus. O que eu e você temos que fazer é, Senhor, aqui estamos nós, somos teus servos, à tua disposição. E o Senhor então vai mudar o conceito dos homens, né? Deus não vai dizer assim, eu vou favorecer os favorecidos. Não, Ele favorece os desfavorecidos. Ele ampara aqueles que o buscam. Ele cuida deles. Os seus servos Ele cuida. Ele lembra-se sempre da sua misericórdia, irmãos. Deus não esquece de ser misericordioso conosco em tempo algum. O texto relembra a promessa de Deus feita a Abraão e a sua descendência. Maria diz, chegou a hora. E havia chegado de fato. A descendência de Abraão haveria de ser abençoada. A descendência de Abraão haveria de ser aquela contemplada pela promessa lá no passado, feita a Abraão. De ti farei uma grande nação. Tu serás abençoado. Então ela recupera essa ideia histórica e diz assim, chegou a hora. Meu amado, Deus não se esquece de suas promessas. Deus não está alheio ao que Ele se comprometeu. Pelo contrário, Ele será sempre o Deus da misericórdia e da graça. E a agenda de Deus não entra no esquecimento. Os seus compromissos Ele não esquece. Ele está sempre lembrado. O tempo dele não é o nosso, mas no tempo dele tudo acontece. O texto diz que Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa, mais ou menos até o tempo perto, do nascimento de João Batista, ou talvez até já no nascimento de João Batista. Ela estava ali contemplando o crescimento da barriga de Isabel e vendo a promessa de Deus, o poder de Deus tomando forma. Meu amado irmão, Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele se utiliza daqueles que Ele quer. Nós só temos que nos colocar à sua disposição para servi-lo, em nome de Jesus. Que haja em nosso coração a disponibilidade de temer e de buscar ao Senhor, e que Ele nos use, segundo a sua graça e misericórdia, para louvor do seu nome, em nome de Jesus. Amém.
Chegou o momento de oração. Vamos falar com Deus. Ore conosco. Nosso Deus, agora chegamos em Tua presença para orarmos ao Senhor. E em nome de Jesus, Pai, colocarmos alguns temas diante de Ti. Queremos louvar o Teu nome, ó Senhor Deus, pela vida, pela saúde, pela preservação que o Senhor tem nos dado, pela vida de cada irmão que está conosco, por cada pessoa, Senhor Deus, que toma parte nessa nossa devocional. Senhor, nós colocamos a nossa irmã Elisa diante de Ti, a mãe da irmã Edilene, que está internada, Senhor Deus, e nós rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bênção para a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a saúde da irmã Elisa, já pedindo também a Ti que abençoe a irmã Edilene e seu esposo, o irmão Zezinho, que eles estejam sendo também cuidados pelo Senhor. Nesta hora em que a irmã Elisa está internada, em que naturalmente pelas questões do momento, as visitas, os acompanhamentos são muito limitados, isso normalmente traz angústia ao coração dos parentes, e a irmã Edilene precisa, Pai, do teu conforto, da Tua força, do Teu consolo, para que ela encontre do Senhor a força necessária para o enfrentamento deste tempo em que a irmã Elisa, sua mãe, está internada. Abençoa os Teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Simões, José Simões, agradecendo o Deus amado, porque ele tem tido o acompanhamento, tem sido atendido, ele tem sido acolhido pelo sistema de saúde, e embora a necessidade de um outro internamento, mas esse mais rápido, ele já está em casa e medicado, orientado, sem dificuldades, como Stephanie nos passou a mensagem, dizendo que ele está bem e que está em tratamento. Senhor, abençoa os pulmões do nosso irmão Simões, cuidando, ó Deus, para que toda inflamação seja curada. Dá-lhe restauração e saúde, em nome de Jesus. Pedimos a Tua graça, Senhor, para a vida do reverendo Alexandre Davi. Continua cuidando do Teu servo, Senhor Deus, lhe dando recuperação plena da Covid-19, ou seja, das consequências que a Covid-19 desencadearam, e ele seja restaurado. Abençoa também sua esposa Thelma, ó Pai, esteja ali preservando a saúde, cuidando dela. Guarda este casal, guarda esta família, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai amado, a Tua graça e misericórdia para o nosso diácono Tiago, que está bem, está reagindo bem, está em uma condição de enfrentamento da Covid-19 boa, Senhor Deus, em melhoria a cada dia. Que o Senhor lhe fortaleça e lhe restaure plenamente a saúde. Também pedimos por Roxana, sua esposa, que o Senhor a preserve na saúde, esteja lhe guardando, lhe resguardando, lhe restaurando. Abençoa também a irmã Valquíria, mãe da Roxana, Pai, que ela também tenha saúde plena, guardada, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos Te dar graças também agora pela vida de Bruno, filho de Madalena. Depois do tempo de tratamento, o exame renovado, e ele não está mais diagnosticado com a Covid. Graças a Deus, louvado seja o Teu nome pela cura de Bruno. E pedimos, ó Deus, pela esposa dele, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, de maneira tal que a saúde dela também seja guardada, preservada. A Íris seja, Senhor Deus, por Ti cuidada. Cuida também, Senhor Deus, do filho do casal, Bernardo, que ele também, Senhor Deus, seja preservado em sua saúde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Colocamos diante de Ti agora, Senhor Deus, a vida de uma cunhada da nossa irmã Edneide Magalhães. Precisou ser transferida para Recife, embora não seja Covid, e graças a Deus por isso,
mas ela precisou de um tratamento na capital. Pedimos a tua graça, Senhor Deus, para esta cunhada da irmã Edneide Magalhães, que ela seja abençoada e sua saúde, ó Deus, restaurada, que ela encontre o melhor que a medicina puder oferecer para a sua necessidade, e em nome de Jesus o Senhor abençoe todos os procedimentos, que haja a manifestação do teu poder de cura na vida da cunhada da irmã Edneide, em nome de Jesus. Continuamos, ó Deus, pedindo por Gilton, irmão do nosso irmão Lupércio, a esposa do Gilton, a Ingrid, e o filho do casal, o Ian, que estão sendo monitorados em relação à Covid-19. Que o Senhor abençoe, se for a enfermidade, se for esta enfermidade, que o Senhor cure, traga restauração em nome de Jesus Cristo. Sendo qualquer outra coisa, também rogamos a Ti. Abençoa-os, poupa-lhes a saúde, restaura-lhes em nome de Jesus. Agora, Pai, nós colocamos diante de Ti a vida de Ana Esther, filha dos nossos irmãos Robério e Sônia, que fez um concurso federal, foi aprovada e agora foi lotada para o seu trabalho. Ela tomou posse. Senhor, abençoa a vida de Ana Esther. Louvado seja o Senhor por esta vitória. Uma servidora federal, que o Senhor cuide dela, que o Senhor a proteja, que o Senhor a abençoe, a torne um instrumento da tua providência por onde o Senhor a designar. Que ela testemunhe firmemente do Senhor e seja uma bênção para esta nação como uma servidora federal. Que o Senhor dê graça em nome do Senhor Jesus. Aproveitamos também, ó Deus, para pedir pelo nosso irmão Robério, que está em recuperação, e que em nome de Jesus o Senhor continue a conduzir todo o processo de maneira tal que o nosso irmão Robério tenha plena recuperação do seu procedimento cirúrgico. Abençoa os demais irmãos, ó Pai amado, que nos acompanharam nesta transmissão. Abençoe, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado irmão, agradecemos sua atenção conosco. Como dissemos no começo, esta devocional foi gravada e por esta hora que estamos encerrando a devocional, nós estamos realizando algumas visitas junto com a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja. As irmãs pediram nosso apoio e nós estamos atendendo a este apoio. Amanhã, esperamos com a graça de Deus, nos encontrarmos. E que Deus nos abençoe de maneira tal que nós tenhamos uma noite de paz. Que o Senhor esteja guardando sua vida e nos encontraremos amanhã. Fiquem com o Senhor Deus, com sua paz, com a sua presença, em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe.